A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e em todos os momentos de nossas vidas. Amém. Podem se assentar. Não se preocupem com a vida de vocês. Não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Não se preocupem com o dia de amanhã. Estes são conselhos, são afirmações dadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de hoje. E quando nós olhamos para estas palavras de Jesus, nós nos perguntamos, mas isso vale para nós? Jesus tinha certeza do que ele estava dizendo? Porque quando nós olhamos para a nossa realidade de vida, a gente percebe que as coisas que mais nos acompanham é o estresse, são as preocupações, são as turbulências diárias, corriqueiras e também as grandiosas. Como assim não se preocupar com a vida? Como assim não ficar se preocupando com o que comeremos, com o que beberemos, com aquilo que nos vestiremos? Como assim, Jesus, não se preocupar com o dia de amanhã? Para nós começarmos a compreender o que Jesus está ensinando, naquele momento, que foi um momento de grande ensino, no assim chamado Sermão do Monte, nós precisamos olhar as palavras que ele aqui coloca, ao mesmo tempo em que nós fazemos uma reflexão na nossa vida. Porque parem um pouco para pensar sobre como é a nossa vida. Desde crianças, nós já somos pressionados a dizer o que queremos ser quando nós crescermos. Às vezes a criança nem sabe ainda o que ela vai comer no dia de amanhã. E a gente, até com boa vontade, e aí, o que você quer ser quando crescer? Isso é pressão. Desde cedo a gente coloca pressão nos nossos filhos e nas nossas crianças, como se eles tivessem que decidir as coisas logo. E conforme nós vamos crescendo, as coisas não mudam. Porque quando chegamos na adolescência, por exemplo, existem as pressões vindas da sala de aula. Temos que ter a melhor nota, temos que alcançar os objetivos, temos que ser os melhores alunos para podermos entrar numa boa faculdade. Tudo é muito conquistado e tudo nos pressiona dia após dia. Não preciso nem falar que quando a gente chega na fase adulta, a gente até gosta daquele ditado, éramos felizes e não sabíamos. Porque as preocupações aumentam ainda mais. As pressões são ainda mais pesadas. Você tem que cuidar do seu lar, você tem que se preocupar com a violência. Você tem aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto, aquele bolo de boletos no final do mês e você precisa pagar. Mais pressão, mais preocupação, mais estresse. Mas a gente passa por tudo isso na esperança que nós vamos chegar na terceira idade. Ou, como a sociedade, de um modo geral, gosta de dizer, a melhor idade. E aí eu lembro que o meu avô dizia assim, melhor idade onde? Agora que eu poderia descansar, as enfermidades se multiplicam. Agora que eu poderia relaxar um pouco, eu tenho que me preocupar com a minha perna, depois é com o meu braço, depois é com o meu coração, e por aí vai. E nós não temos descanso. É a vida toda sendo pressionados. É a vida toda enfrentando preocupações e muito estresse. E olha que eu nem estou falando de aposentadoria.
que para muitos já está se tornando um sonho quase impossível. Então, quando nós observamos a nossa vida, do nosso nascer até o nosso morrer, nós somos aprisionados em preocupações, em pressões e em muito estresse. Alguns podem ter mais, outros menos, mas tudo isso nos acompanha de uma forma ou de outra durante a nossa existência. E essas preocupações, essas situações nas quais nós vivemos dia após dia, elas podem nos levar por caminhos muito complicados, por caminhos muito perigosos, porque imagina você, depois do dia mais estressante da semana, saber que você vai chegar em casa e ainda precisa se preocupar com muita coisa. Talvez fazer algo ainda para você se alimentar, talvez tem crianças para dar um pouco de atenção, para brincar, para passar um tempo. Quando que eu vou descansar? E é nesse momento que, por exemplo, os vícios começam a entrar nas nossas vidas. Porque o que os vícios nos oferecem? Aquilo que nós mais estamos precisando. Eu lembro que a minha tia, uma das minhas tias, falava: vício é tudo de ruim. Não, tia. Os vícios oferecem justamente aquilo que nós estamos precisando. Então, a uma primeira vista, eles são tudo de bom. Eu vou relaxar, eu vou descansar, eu vou sair do meio de todas estas tempestades e turbulências do dia a dia. O problema é o que vem depois. O problema é o que eles fazem com o nosso corpo, com a nossa vida em familiar e tudo mais. Mas num primeiro momento, parecem ser as melhores coisas que existem na face da terra. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso para nós. Na contramão de tudo isso, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos pedindo, nos dizendo para não nos preocuparmos tanto, para não nos desesperarmos nessas preocupações que vão nos acompanhar até o nosso último dia. Não se preocupem com a vida de vocês, com o que vocês vão comer, vão beber, vão se vestir. Não se preocupem com o dia de amanhã. Para alguns pode até parecer que Jesus está ensinando um estilo de vida bastante relaxado, sem muita responsabilidade ou algo parecido. Mas não é isso que Jesus está procurando nos ensinar. Quando ele diz: não se preocupem com a vida, por exemplo, ele complementa isso, e você pode conferir no versículo 26 do Evangelho de Mateus 6, não se preocupem com a vida de vocês, porque vocês não estão nessa caminhada sozinhos. O Pai de vocês que está no céu não deixa vocês abandonados ou largados. E mais, esse Pai de vocês se preocupa até mesmo com as aves, se preocupa até mesmo com as flores do campo, se preocupa com toda a criação. Será que vocês não valem mais do que as aves e as flores? Quando Jesus ensina a nós a não nos preocuparmos com esta vida, ele está nos ensinando que isso não deve se tornar algo central na nossa vida. Nós não podemos nos deixar levar pelas preocupações, pelas pressões e pelo estresse, porque isso podem criar uma grande derrocada na nossa história. E mais, não precisamos nos desesperar com estas coisas, porque nós não precisamos passar por elas sozinhos. Nós não precisamos resolver todos os problemas da nossa vida sozinhos.
Existe alguém que prometeu estar conosco. E Jesus diz, Ele está. O Pai de vocês que está no céu não abandona vocês. Não deixa vocês largados, sozinhos, jogados por qualquer lado. Quando há muita preocupação, quando há muita turbulência, quando há muita dificuldade na nossa vida, nós até tendemos a duvidar dessa palavra de Jesus. A gente às vezes se pergunta, será que Deus realmente está conosco? Será que o nosso Pai não está preocupado em algum outro lugar ou se importando com alguma outra pessoa e se esqueceu de mim? A gente às vezes se pergunta isso. Muitas pessoas se questionam quanto a isso. E aí tem um exemplo histórico que eu vejo como muito importante e muito significativo, especialmente num dia como este em que nós estamos celebrando ações de graças a Deus. O hino que nós acabamos de cantar, Dai Graças ao Senhor, número 150 do nosso inário. Se você tiver o seu inário em casa ou saber onde tem um inário, você olhar a ficha técnica deste hino, ele foi escrito por um pastor chamado Martin Hinckat. E esse pastor, ele pastoreou a sua igreja durante o período da Guerra dos 30 anos, lá na Alemanha. Isso alguns anos depois do início da Reforma Luterana. E a cidade onde ele pastoreava, a cidade que ele pastoreava, foi uma das cidades mais atingidas tanto pela guerra, quanto por algumas pragas e epidemias que existiam e muito naquela época. Hoje a gente se assusta, por exemplo, com a Covid-19, mas o pastor Martin Hinckat, em um ano, 365 dias, só ele celebrou 4.200 sepultamentos. Em um ano. Dentre esses 4.200 sepultamentos, estava a sua esposa e todos os seus filhos. Foi um dia depois de sepultar a sua esposa que ele escreveu o hino 150. Dai graças ao Senhor, louvai seu nome santo, porque Ele nunca nos abandonou, Ele nunca deixou de nos abençoar. Como que uma pessoa que viu diante de si 4.200 mortes, como que uma pessoa que viu a sua cidade ser totalmente destruída e perder aquilo que ele tinha de mais valor na sua vida, a sua esposa e os seus filhos, como pode uma pessoa dessa ter forças para dar graças a Deus? E ainda dar graças a Deus confessando que Deus nunca o abandonou, que Deus nunca o deixou de abençoar. Como isso é possível? Em um dos textos referentes à história deste pastor, ele testemunha dizendo que ele tinha essa força, por assim dizer, por causa de duas questões. A primeira, ele diz: as Escrituras me ensinam que o Senhor esteve e está sempre comigo. Elas não me ensinam que Ele vai resolver todos os problemas da minha vida. Elas não ensinam que a minha caminhada neste mundo será um mar de rosas. Pelo contrário, as Escrituras até falam que a nossa caminhada não vai ser nada fácil. Mas elas sempre me mostram a presença desse Pai Celestial junto de mim. E junto das outras pessoas também que são deles. E não só trazendo curas, milagres ou coisa parecida, não.
também chorando com os que choram, também ajudando a carregar algumas cargas, também sofrendo junto com aqueles que estão sofrendo. Então, a certeza da presença do Senhor na vida daquele pastor o motivava a poder dar graças a Deus, mesmo diante de todos os infortúnios que ele estava passando. Ele não olhava a vida com relaxo, mas ele entendia que não precisava se preocupar demasiadamente com a vida, porque toda a vida dele, inclusive daqueles entes queridos que ele perdeu, estavam nas mãos deste Pai Celestial. E o segundo motivo, que ainda o fazia dar graças a Deus mesmo diante de tanta tragédia, é porque ele confiava naquilo que também as Escrituras dizem. Eu posso dar graças desde agora, em tudo, inclusive nesse momento ruim, porque um dia tudo isso acabará. Um dia eu não precisarei mais me importar com preocupações, com estresse, com problemas, nem mesmo com a morte. Tudo isso um dia passará. E aqueles que infelizmente eu perdi nessa caminhada, eu vou reencontrar. Eu vou poder abraçar de novo. Eu vou poder continuar essa vida de comunhão e de alegria com estas pessoas que partiram antes de mim. Então, eu posso dar graças a Deus em tudo, inclusive nessas 4.200 mortes, porque um dia nós estaremos juntos novamente. É uma fé no hoje, na presença do nosso Deus desde agora, mas também é uma fé no amanhã, na certeza de que este mesmo Deus, este mesmo Pai Celestial, um dia transformará todo esse choro em dança alegre. Um dia transformará todas estas mazelas em chuvas e mais chuvas de graça. Um dia toda essa criação será restaurada. E aí nós enxergaremos o que é o paraíso prometido pelo nosso Senhor. Não se preocupem com a vida de vocês. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão se vestir. Não se preocupem com o dia de amanhã. Ou seja, não deixem que essas coisas tomem conta da mente e do coração de vocês. Antes de tudo isso, ou acima de tudo isso, lembrem-se do fato de que cada um de vocês é um privilegiado, porque vocês têm um Deus muito maravilhoso, muito gracioso, que está junto de vocês, que está acompanhando vocês, e que também está guiando, preservando e abençoando vocês, até mesmo quando vocês não percebem que Ele está abençoando. Querem um exemplo? Talvez você poderia dizer assim: olha, com o meu próprio esforço eu comprei uma sandália nova, comprei um calçado novo. Opa, que coisa boa. Foi Deus que te deu essa sandália? Não, eu comprei. Foi Deus que te deu essa sandália? Não, pastor, fui eu que comprei. Eu suei de trabalhar esse mês, sobrou um troquinho, eu fui lá e comprei. Então vamos fazer uma pequena experiência. Eu fiz algo parecido no último congresso dos leigos. Se você pode comprar essa sandália, esse calçado, significa que você tem um trabalho, porque você tem de onde tirar uma fonte de renda, ou alguém que pode trabalhar, te ofertou esse valor para você comprar essa sandália. Mas vamos imaginar que você mesmo comprou. Então você trabalha, alguém te deu uma oportunidade de emprego. Mas nada disso seria possível
se antes você tivesse recebido esse emprego e se você tivesse saúde para poder trabalhar nesse emprego. No fim das contas, se Deus tivesse simplesmente cortado algo de você lá atrás, você não iria ter a oportunidade do trabalho, você não iria ter forças para trabalhar, e talvez aquilo que você tem de renda não daria nem para pagar as contas do fim do mês, quanto mais comprar uma sandália. Então, mesmo uma sandália, um chinelinho, uma havaianas que está no seu pé, aquilo ali também é presente de Deus. Por aquilo ali você também pode dar graças. Tudo que você tem, tudo que vocês são, tudo que vocês fazem, tudo isso vem de Deus. Se a gente parar para pensar, nada parte originalmente de nós. Tudo vem de Deus. Por isso, nós precisamos dar graças a Deus em tudo. E se Ele nos abençoa desde essas pequenas coisas, com certeza Ele também nos abençoará nas grandes coisas. Porque Ele prometeu perdão, prometeu vida, prometeu salvação eterna. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos em nossa caminhada motivos de sobra para rendermos graças e louvores ao nosso Deus. No entanto, às vezes não conseguimos enxergar a vida dessa maneira, porque nós queremos nos manter aprisionados às preocupações, às pressões e os estresses. Não adianta nós gastarmos a nossa vida toda com isso, porque o estresse, a preocupação e a pressão vão continuar do mesmo jeito. Jesus vai falar, não adianta você acrescentar algo a mais quanto a isso. Para cada dia basta o seu mal. Você não vai conseguir mudar essas coisas. Agora, pela graça do nosso Senhor e Salvador, ouvindo o que Ele tem a nos dizer e acolhendo a sua palavra, você pode olhar para a vida de uma maneira diferente. Você pode olhar para o seu redor e não enxergar somente motivos de mais cansaço, mais carga, mais sobrecarga. Você pode enxergar motivos de muita alegria, motivos para render muitas e muitas graças ao Senhor. E quando você olha para a vida dessa maneira, você, por exemplo, consegue compreender o salmista, que repetidas vezes no Salmo 136 lembra que nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Você consegue compreender o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, em tudo deem graças. E você consegue compreender Jesus. É possível viver esta vida, viver esses nossos dias, sem nos acabarmos, sem nos desesperarmos com todas as preocupações. Primeiro porque o Pai Celeste está junto de nós. E por Ele estar junto de nós, Ele nos ajuda a mudar o nosso olhar, a mudar a nossa forma de enxergar as coisas. E quando isso acontece, e quando nós vivemos assim, nós olhamos à nossa volta e percebemos tantos e tantos motivos que nós temos para dar graças a Deus. Quando nós seguimos esta palavra de Jesus, nós não ficamos tão ansiosos para matar um leão por dia. Mas a nossa ansiedade é para poder valorizar mesmo aquelas pequenas coisas. Aquele abraço de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um marido, de um amigo. Aquele bom dia pela manhã que às vezes era só um algo a mais. Mas não.
aquele irmão, aquela irmã está me desejando um ótimo dia. Você vai conseguir valorizar mesmo pouco, porque para você aquilo vai ser muito, porque vai trazer alegria, vai trazer bem-estar para você. E acima de tudo, fazendo isso, você irá perceber que sim, tendo Jesus Cristo como o Rei e Senhor da sua vida, e não deixando-se desesperar por todos esses bombardeios que vêm sobre nós, especialmente por causa do pecado que nos acompanha, você irá perceber que aquilo que você talvez não tenha ou não consiga, na verdade você não precisa. Porque você já tem o reino de Deus na sua vida. Você faz parte deste reino. Você é reinado pelo Rei Jesus. E as outras coisas, bom, dentro do contexto, dentro das vontades de Deus, quando assim Ele quiser, poderão ser acrescentadas, porque o principal eu já tenho. Neste dia em que celebramos ações de graças, vamos procurar em nossa caminhada valorizar tudo aquilo que o Senhor nos deixou em sua palavra, obviamente em primeiro lugar, mas vamos valorizar também tudo aquilo que Ele deixou junto de nós, e que é bom, e que é agradável, a família, a igreja, o próprio trabalho, o estudo e tantas outras esferas da nossa caminhada que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, mas são extremamente relevantes, porque também são bênçãos de Deus para a nossa história. E aí, quando momentos muito difíceis chegarem, quando momentos muito turbulentos estiverem ao nosso redor, como foi o caso do pastor Martin Hinckat, quando momentos assim estiverem nos assolando, ainda não vamos nos desesperar, mas vamos nos lembrar, eu não preciso passar por isso sozinho. Eu não preciso enfrentar tudo isso sozinho. Tem alguém que prometeu e que de fato está do meu lado. É neste alguém que eu confio. É neste Pai Celeste que eu me agarro. E ao invés de me desesperar nas preocupações do dia a dia, eu entrego todas elas ao Senhor. E agradeço por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Como conclusão, eu cito uma das mais belas canções que existem na face da terra, cantada pelo rei da música, Elvis Presley. Mesmo quando as águas forem muito turbulentas, sempre haverá uma ponte sobre essas águas. Esta ponte vem do alto. Esta ponte nos conduz a outra margem do rio. Nós sabemos que ponte é essa. Esta ponte é o nosso Senhor, que sempre está ali, junto de nós, nos guiando para os lugares que Ele preparou para todos nós. Confiemos nele, nos agarremos nele e não nos deixemos levar pelas preocupações, mas em gratidão, olhemos ao nosso redor e percebamos quão grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. E por isso, apesar de tudo, nós podemos sim ser e viver muito alegres. Que este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe e guarde a cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.